Olá, eu gostaria de agradecer o convite de estar nessa palestra. Eu me chamo Ana Paula Schuster, eu sou médica formada pela Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná, fiz pós-graduação em dermatologia e medicina estética e atuo nessa área há aproximadamente 8 anos. É uma área que eu amo muito, estamos em vigência do Dezembro Laranja e pele, sol, tem tudo a ver. Então, vamos começar um pouquinho. Hoje, essa palestra, a gente vai falar sobre pele, a importância, cuidados e prevenções que devemos ter. Eu me apaixonei pela dermatologia, abrindo um parênteses bem rápido, porque a pele, o paciente consegue acompanhar a evolução das doenças, consegue ver aonde está e consegue acompanhar. Então, venha se apaixonar comigo nessa palestra também. Espero que até o final você possa estar em sintonia comigo e se apaixonar também pelos cuidados da pele. A pele é o maior órgão do corpo humano. Ela vai proteger a gente contra infecções, agentes externos, radiações. Ela também tem um papel importante na regulação da temperatura corporal e também ajuda a gente a eliminar e excretar algumas substâncias que são nocivas para o nosso organismo. Eu costumo dizer que a pele é uma muralha, é uma barreira, é um filtro que vai dividir a gente do meio externo. No meio externo tem poluição, tem radiação ultravioleta, tem infecção, vírus, bactérias. Então, a pele é uma muralha. Por isso que a gente tem que cuidar da nossa muralha. A muralha está ao redor do castelo, está protegendo sempre o centro do castelo. Então, a gente tem que cuidar da nossa muralha para que o nosso castelo fique saudável. Ela atua em diversas camadas. A pele, ela cobre cerca de aproximadamente, de uma pessoa de média estatura, 1,70 m, mais ou menos, ela cobre cerca de 2 metros quadrados. E ela representa aproximadamente 16% do peso corporal. Então, é um órgão grande e é o maior órgão do corpo humano. Por isso que a gente tem que cuidar ainda mais dele. Então, além da função já mencionada, a pele tem um papel importante no sistema imunológico. Existe uma célula específica chamada célula de Langerhans. Essa célula, quando a gente é jovem e saudável e não tomou tanta radiação, ela existe em uma quantidade boa no nosso organismo, na nossa pele. Agora, se a nossa pele foi massacrada com tanta radiação do sol, ela diminui. Então, o sol em excesso altera até o nosso sistema imunológico. Então, destrinchando um pouquinho sobre as funções da pele. Ela protege a gente contra bactérias, contra vírus, contra radiação ultravioleta. O que quer dizer radiação ultravioleta? É um espectro de luz, a radiação ultravioleta. O Sol emana várias ondas em comprimentos de ondas. A radiação ultravioleta é a que é nociva à nossa pele. Então, tem o UVA e o UVB. Ambos esses comprimentos de onda, quando entram na nossa pele, fazem dano ao nosso DNA, ao núcleo da célula. E tem um efeito cumulativo. O que eu quero dizer com isso? O efeito do sol, um torrão que você tenha tomado na praia em um ano, você pode ver 80 anos. A sua pele e o dano que ele causou no DNA nunca vai ser apagado. Então, é um efeito cumulativo. Por isso, o cuidado do sol. E por isso que, é só um pouquinho hoje. Não. É irreversível. O dano de hoje é somado com o dano de ontem, com o do dia anterior. Então, o cuidado com a pele tem que ser expressivo e tem que ser diário, contínuo. Porque a partir do momento que lesou o DNA, acabou, lesou o DNA, lesou. Todas as células vêm mutadas. Se o nosso sistema imune está bom, a nossa célula consegue fagocitar, englobar essa célula ruim e jogar fora. Agora, vamos pensar. A gente já tem um dano celular do próprio ali da radiação. As nossas células de Langerhans, que eu mencionei no outro slide, já estão diminuídas por causa da radiação que elas morrem. Então, isso faz uma propensão a desenvolver o câncer muito grande. Então, preste muita atenção, a gente vai falar mais para frente sobre prevenção, mas o nosso principal, já vou adiantar os próximos slides, o nosso principal cuidado é com radiação solar. É o sol que mais causa o câncer de pele.
Além de toda essa função de proteção, a pele faz regulação de temperatura pelo processo de sudorese e faz... Como que ela faz isso? Ela faz vasodilatação e vasoconstrição dos vasos. Então, a gente tem vários vasinhos, né, capilares, que a gente chama, faz vasoconstrição ou vasodilatação. Nisso, a gente perde calor ou recebe calor do meio ambiente. Além disso, a pele tem receptores de tato, de calor, de pressão também. São várias terminações nervosas que permitem que a gente receba estímulo. Além disso, um papel super legal é o armazenamento e síntese de vitaminas. E a gente sempre sabe, né? Sempre surge aquela dúvida, mas eu tô pegando um pouco de sol por causa da vitamina D. A vitamina D é um curto período que precisa pegar e é uma faixa muito estreita de sol. Então, tem pessoas, o que acontece? Tem pessoas que não produzem um outro fator da vitamina D e por isso que geralmente é mais baixo, mas não significa que você precisa tomar sol todos os dias de maneira desprotegida. A gente já sabe que o protetor solar não interfere na absorção da vitamina D. Então, não existe mais justificativa para não usar o protetor por conta da vitamina, ok? Além disso, a pele armazena muita água e lipídio. O lipídio são as gorduras, né? A água, a gente sempre fala assim, que pele hidratada. É uma pele que tem água, né? Hidratada por água. Então, vocês vão ver nos cuidados mais para frente, mas eu já vou adiantar, a água a gente toma tanto via oral quanto passar tópico, né? Falando rapidinho, uma pincelada sobre a estrutura da pele, porque eu quero que vocês se apaixonem por pele como eu sou apaixonada. A parte mais externa, o nome é epiderme. Ela é formada por, basicamente, 2 tipos de célula. Existem mais tipos, né? A célula de Langerhans, que foi aquela que a gente falou, está na epiderme também. Mas a epiderme, basicamente, é formada por queratinócitos e melanócitos. Queratinócitos são células que produzem queratina. A queratina é uma proteína que tem funções na pele. Uma das funções é hipermeabilizar a pele, porque senão molharia e entraria tudo dentro do corpo. Então, ela mantém uma camada de hipermeabilidade da pele e também a consistência da pele. Os melanócitos são as células que detêm e que produzem a melanina. É nos melanócitos que vai ter, mais para frente a gente vai ver, o melanoma. É essas células que vão produzir, essas células que mutadas, que quando são modificadas, podem produzir o melanoma. Já os queratinócitos geralmente produzem cânceres não melanoma, tá? Então, é por isso eu tô falando da estrutura da pele para vocês poderem correlacionar mais para frente com os tipos de câncer. Então, falando sobre epiderme, que é a camada mais externa. A camada do meio, o recheio do meio é a derme. Ela é mais gelatinosa. Ali vai descansar a epiderme e ela é composta do quê? Colágeno e elastina. Existem vários tipos de colágeno. O colágeno, ele é responsável por essa matriz de gelatinosa e a elastina é de elasticidade, ela que vai conferir a elasticidade da pele. Senão, uma simples tração, a gente tiraria a pele inteira. Logo abaixo da derme, o que é bem legal também na derme é que descansam folículo piloso. Eu costumo falar que a derme é quando a gente faz um pequeno corte na pele e consegue ver aquela parte mais rósea. E daí você vê a parte mais rósea e começa a sangrar. A epiderme, que é mais externa, não tem vaso. É a derme que tem os vasos e que tem os folículos nervosos, que tem os folículos pilosos, os estratos nervosos. Já a parte de baixo da derme é o tecido adiposo, é a hipoderme. E por que ela é importante? Para manter o nosso calor, manter as temperaturas e evitar o choque mecânico também. Senão teria muito choque mecânico e logo acabaria com a derme, teria muita necrose na pele. Então, olha que interessante, né? E que rico esse órgão. Classificações da pele. Existem vários tipos de classificações da pele, mas um tipo que todo mundo conhece é essa classificação aqui. Pele normal, onde existe um equilíbrio entre oleosidade e hidratação. Uma pele seca, ela representa um ressecamento, uma baixa na hidratação. E essa pele seca, ela é mais irritativa.
Existe um grupo de doença chamado eczema, que geralmente dá numa pele seca. E tá aí uma das importâncias de hidratar a pele. Então, a pele oleosa, a pele normal, precisa de hidratação. Então, um dos cuidados que vocês vão ver em sequência é a hidratação. Então, uma pele mais seca, geralmente pode despertar mais doenças. Existe uma doença chamada prurigo também. Existe o próprio envelhecimento faz com que a gente perca muito hidratação na pele. Então, sempre manter hidratação hídrica via oral e hidratação tópica com hidratantes, tá? Dependendo da tua pele. Uma pele mais oleosa não significa que não é hidratada ou que é super hidratada, não tem nada a ver com hidratação, ela tem a ver com hiperprodução das glândulas que a gente tem ali de sebo. Então, existem medicações que a gente pode controlar, tanto via oral quanto de forma para passar. Uma pele mista já seria áreas secas e oleosas. E uma pele sensível pode ser uma pele oleosa ou uma pele seca, né? Então, uma coisa não exclui a outra. Mas uma pele sensível, geralmente, ela acompanha algumas doenças. Uma delas é a rosácea. Quem tem rosácea, geralmente, tem a pele super sensível. Quem tem a pele sensível, a gente sempre tem que cuidar, fazer um cuidado redobrado, né? Não é todo ácido que pode ser usado. Hidratação deve ser feita e tem que cuidar muito e usar muito protetor solar. Uma das classificações que a gente mais estuda dentro da dermatologia e que eu trouxe aqui para vocês sobre tipos de pele, é sobre a cor, a tonalidade da pele. Eu vou destrinchar ela um pouquinho para vocês, porque vai ser muito importante mais para frente, quando a gente falar diretamente sobre câncer de pele e proteção, vocês já pensarem, se enquadrarem ali em qual fototipo vocês são. A gente chama de fototipo. Qual que é o tipo, né, ali que você vai se enquadrar. Então, essa classificação denomina Fitzpatrick, que foi quem criou essa denominação. Vamos lá. Foi em 1976, foi um médico norte-americano, e ele classificou a pele em fototipo de 1 a 6, a partir da capacidade de cada pessoa que tem em se bronzear, assim como a sensibilidade à vermelhidão quando exposta ao sol. Então, o fototipo número 1 vai ser aquele paciente extremamente branquinho. Pode ser ruivo ou loiro, geralmente olho claro e uma pele muito branca. Essa pele branca, esse fototipo 1, sempre queima quando está exposto ao sol, nunca bronzeia e é um paciente super sensível ao sol. Vamos para o tipo 2. É uma pele branca, porém não tão branca quanto o fototipo 1. Ela sempre queima também e bronzeia muito pouco. Eu costumo falar que o fototipo 2, o 2 e o 3 é o que mais existem no Brasil. É aquela pessoa que toma um torrão e daí fica discretamente com a marca do biquíni. O fototipo 3 é uma pele morena clara. No Brasil é mais o 2 e o 3. A pele morena clara queima de forma moderada quando exposta ao sol, bronzeia moderadamente, tem uma sensibilidade normal ao sol. O fototipo 4, uma pele morena moderada. Queima pouco, sempre bronzeia e uma sensibilidade normal ao sol. O fototipo 5 é uma pele morena escura, que queima raramente, que sempre bronzeia e pouco sensível ao sol. E, por fim, número 6 é a pele negra, que queima raramente, totalmente pigmentada e minimamente sensível ao sol. Então, lembra daquela célula que a gente falou, melanócito, que vai carregar a melanina? A gente não fala em número de melanócitos, não significa que a primeira pessoa tenha mais células e a última, que está ali citada, tenha menos. Não, é a quantidade de pigmento. Então, é a quantidade de melanina que tem ali. Então, a primeira pessoa ali da foto vai ter menos melanina, a última pessoa vai ter mais melanina. A melanina é um escudo. Então, lembra da muralha e tudo? É um escudo, tá? Não significa que pessoas que têm fototipo 6 e 5 não precisam cuidar com protetor solar. Precisam. Por quê? O melanoma, que é o câncer dos melanócitos, que dá na célula melanócito, é comum em fototipos 5 e 6.
geralmente em áreas mais claras desse tipo. Então, um dos exemplos que eu sempre dou é o Bob Marley, que faleceu por um melanoma na região acral, né? Na região do dedão do pé. Claro, o tipo 1 e o tipo 2, que tem menos escudo, vão ter menos proteção contra a radiação UV. Então, a gente pensa mais num câncer não melanoma, mas tem chance, deve ser cuidado assim de forma extrema com o sol, porque tem menos escudo. De forma geral, eu quero passar alguns parâmetros para vocês, mas o câncer de pele a gente divide em dois. No melanoma, basicamente, melanoma e não melanoma. Por que o melanoma é tão falado? Ele não é o que mais existe, mas é o que mais mata. A letalidade do melanoma, a taxa da pessoa ter um melanoma e morrer é muito grande. Os não melanomas, basicamente, são dois, e são os que mais existem. Os não melanomas, eu vou mencionar mais para frente o nome, eles vêm de células, geralmente, do queratinócito, que foi aquela célula que eu mostrei lá na epiderme. Então, eles estão na epiderme, são mais superficiais. Esses cânceres não melanomas são cânceres malignos e representam 30% dos cânceres malignos no Brasil. O que isso significa? Então, se a gente pegar uma fatia pegar o Brasil e todos os cânceres malignos do Brasil, 30%, então a maior fração é de câncer de pele. Então, é o câncer que mais existe no Brasil e no mundo. Eu trouxe aqui uma estatística de um único lugar que trata câncer, que é o Hospital AC Camargo, que divide grupo feminino e masculino. No grupo masculino, você pode ver que tem um aumento muito grande no câncer não melanoma, no câncer de pele. Então, o número 1 disparado é o câncer de pele. No feminino, o câncer de mama foi o disparado, mas veja que a diferença do número do câncer feminino para o câncer feminino de mama para o feminino de câncer de pele é muito pequena. Então, o câncer de pele realmente ele está no Brasil de forma geral, ele está no mundo de uma forma geral, por isso que a gente tem que prestar atenção, cuidar e se atentar com o cuidado com a radiação solar, principalmente o sol, a gente tem que tomar muito cuidado. Dos tipos de pele, então, a gente já classificou entre melanoma e não melanoma. Nos não melanomas, geralmente existem dois. O carcinoma basocelular, que são das células mais basais, mais da camada da epiderme. De forma sucinta, eu falei que a epiderme é uma camada, mas ela é dividida em 7 camadas. A camada mais para baixo, que a gente chama de basal, quando o câncer se origina da basal, é dali que vai surgir o carcinoma basocelular. Ele é o mais comum que existe e geralmente está localizado em áreas expostas ao sol, como rosto e pescoço. Eu costumo falar, o câncer de pele, graças a Deus, nem todos são melanoma. Uma parte pequena é melanoma. O melanoma vai para outros órgãos, dá metástase. O não melanoma, ele precisaria de 20, 30 anos tendo ele para dar uma metástase. Então, ele é insidioso, ele é mais demorado. Só que o câncer de pele é mutilante. Por quê? Porque ele vai dar onde a gente tomou mais sol durante a vida. E aonde a gente toma mais sol durante a vida? Face, mãos, antebraços, pescoço, orelhas. Então, são regiões que a gente não pode deixar de se prevenir. Lembrando, mais uma vez, que a partir do momento que eu tomo uma radiação ultravioleta na minha célula, ela muda o DNA. E esse efeito é cumulativo. É dia após dias, e vai se sobrepondo, né? Por isso que a gente vê mais esse tipo de câncer de pele, tanto basocelular quanto esse próximo que eu vou falar, que é o espinocelular, mais em pessoas idosas, não que não possa dar em pessoas mais novas, mas geralmente em pessoas idosas. Quando a gente fala em idosos, geralmente quem teve muita exposição ao sol, tá? Então, falamos sobre o carcinoma basocelular das células basais. Temos outro tipo de câncer não melanoma, que é o espinocelular. O espinocelular é o segundo mais comum e ele pode se espalhar para outros órgãos. O basocelular é muito raramente se espalha. É só um curso de doenças muito crônicas de 20, 30 anos. O espinocelular, geralmente, ele não dá uma lesão sobressalente, ela dá uma lesão crostosa. Geralmente, ele vem acompanhado também
de uma história do paciente que bateu, que caiu, ou que está com uma lesão que não cicatriza. Então, às vezes, fica com uma lesão que não cicatriza por muito tempo, até procurar ajuda, e às vezes pode ter metastatizado. O espino celular é um câncer invasor, é um câncer mais invasor, que vai invadindo mesmo, que vai abrindo crosta e invadindo. Então, ele é muito mutilante. Geralmente, ele dá no nariz e na orelha, então eu falo que é um câncer extremamente mutilante, né? Vai ter um pedaço do nariz arrancado, um pedaço da orelha arrancado. Então esse foi o espinho celular. Vamos falar sobre o melanoma, o terrível. É o mais perigoso e frequentemente fatal, que se origina nos melanócitos, que são as células que têm esses pacotinhos chamados melanina, que dá o pigmento para a pele, ok? A prevalência do câncer de pele, como eu já mencionei para vocês, é muito comum no Brasil. E o destaque que a gente dá sempre para o melanoma não é o que mais existe, mas a gente sempre dá o destaque porque ele é muito letal. Então, quem tem, por exemplo, quem tem na família histórico de melanoma, ou quem pegou, a gente já sabe que nessa primeira infância, até os 8 anos, uma carga alta de radiação ultravioleta tem maior chance de ter melanoma. Mais para frente, eu vou passar algumas dicas de como você pode avaliar mesmo, fazer um autoexame em casa das suas lesões, das suas pintinhas, das suas manchinhas. Coloquei alguns alertas de perigo para vocês verem em fotos o que é o câncer de pele, porque uma coisa é eu falar e outra coisa é vocês verem em fotos, ou às vezes vocês até podem ver em vocês ou em algum familiar algumas lesões semelhantes. Então, o primeiro alerta de perigo é essa lesão. Essa lesão é a que já foi mencionado, o carcinoma basocelular. Geralmente, ele nem sempre é assim, nem sempre todos são assim, mas em grande maioria, na sua grande maioria, é uma lesão de pele de uma aparência elevada, brilhante, a gente chama até de perolada, pode ser translúcida, pode ser avermelhada, castanha, rosa ou até ter mais cores ali no meio. Ela pode ou não ter uma crosta central e geralmente sangra. Esse é bem clássico do paciente falar, começou com uma espinha. Era uma espinha e eu fui espremendo e aumentou. Então, tomem muito cuidado com essa história de espinha, que eu exprimi, não saiu nada e está aumentando. Esse é um alerta muito grande. Lembrando que esse carcinoma, o basocelular, ele vai dar mais em áreas fotoexpostas. Então, região do rosto, orelha, né, dorso, mãos, antebraços. Outro alerta de perigo é esse. Uma pinta preta ou castanha, daí que chama atenção, que muda de cor, pode mudar de textura, pode se tornar irregular nas bordas e cresce de tamanho. Geralmente também não cicatriza, às vezes tem alguns pacientes que podem falar que formou uma crosta, coçou e não cicatrizou. Isso chama atenção do quê? Do melanoma, tá? O melanoma, então, é o câncer que se origina daquela célula, o melanócito, quando alterado, né? Então, geralmente, ele é um câncer que a gente chama de um câncer colorido, né? Um câncer acastanhado, preto, né? Mas existem também a possibilidade do melanoma sem cor, tá? Só para não deixar para vocês 100%, não, mas não tinha tal. Então, existe a possibilidade do melanoma sem cor. Mas, via de regra, a maioria deles é com cor, tá? Geralmente é castanhado ou mais preto. Então, uma pergunta que sempre tem em consultório é como que eu posso achar melanoma, ou ver, ou examinar, ou olhar meu filho, ou me olhar, né? Uma dica que eu dou sempre o melhor exame é aquele que a gente faz de forma contínua. Então, uma vez ao mês, uma vez por semana, uma vez por ano, tentar olhar partes que a gente também costuma não ver. Então, a região debaixo dos pés, sola dos pés, a região das costas, do dorso, né? Eu vou explicar esse mnemônico para vocês, mas eu vou pedir toda a atenção do mundo. Se vocês virem, ou em vocês ou em outras pessoas, recomendem ir no dermatologista, porque a gente tem instrumentos, né? Tem o dermatoscópio, que é como se fosse uma lupa que consegue aumentar em várias vezes e ver algumas estruturas que possam ser indicativas ou não de câncer de pele. Como que eu posso, então, me examinar ou examinar algum familiar? Existe um mnemônico chamado ABCDE. O primeiro A é assimetria.
Então, quanto mais simétrica for a pinta, melhor ela é. Quanto mais assimétrica, se a gente traçar um risco no meio, e quanto mais assimétrica for de um lado e do outro, maior é a chance de ser melanoma. Não significa que é melanoma. Pelo menos quando 3 desse mnemônico ABCD, 3 são positivas, desperta mais dúvida em questão do diagnóstico de melanoma ou não. Então, A, assimetria. B, bordas. Então, uma borda regular retinha, geralmente é benigna. Já uma borda irregular, toda traçada, nos desperta um pensamento que pode ser alguma coisa maligna. Esse foi o B. Então, A, assimetria. B, bordas. C, cor. Quando uma pinta, uma mancha é com uma cor, é preenchida apenas de uma cor, isso é mais tranquilo para a gente. Geralmente não desperta pensamento sobre malignidade. Porém, quando uma pinta tem uma cor de um lado, uma cor de outro, tem muitas cores ali, isso já desperta, pode ser um melanoma, tá? Então, A, assimetria. B, borda. C, cor. D, diâmetro. Quanto maior de diâmetro mesmo, geralmente a gente fala 6 milímetros. Então, pintas maiores de 6 milímetros, a gente tem que sempre dar uma olhadinha, sempre tá averiguando se aumenta, se não aumenta, né? Mas ela já desperta um pouco de dúvida, né? Quanto ao diagnóstico de melanoma. Então, vamos lá. Assimetria, bordas, cor, diâmetro. E agora a gente vai falar sobre evolução. Então, você sempre teve uma mancha. Pode até ter nascido com uma mancha pequena, que foi crescendo, 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 evoluiu. Evoluiu, aumentou. Pode nascer um melanoma de pintas, de manchas já existentes, tá? Geralmente, ele não nasce de uma mancha já existente. Ele nasce, cresce. Mas ele pode existir de uma mancha, de uma pinta já existente. Então, só para relembrar. A, assimetria. B, bordas irregulares. C, cor, quando é multicolorida é ruim. D, diâmetro, quando ela é maior ela é pior. E evolução, aumentou é pior. Um outro alerta de perigo aqui, pode ver, é uma mancha ou ferida que geralmente não cicatriza. Geralmente o paciente que tem esse tipo de câncer, esse é o espino celular. Geralmente o paciente que tem esse tipo de câncer comenta que fez algum trauma. Eu tive um paciente que falou que uma árvore bateu no nariz e ficou... Então, é um diagnóstico às vezes até difícil. Tem paciente que às vezes vai ter um carcinoma espinocelular na região dos óculos, onde apoia os óculos. E às vezes é difícil a gente falar para o paciente aceitar, da gente fazer uma biópsia, né? A maioria deles, eu não vou entrar aqui muito no mérito de tratamento, mas a maioria deles a gente tem que cortar, né? Tirar. O tratamento é cortar e tirar, arrancar, tá? Então, pensa só nessa região do nariz, né? Ou a gente teria que arrancar uma boa parte ali da asa nasal, porque não é só o câncer que a gente tira ao redor também, né? Então, ele é realmente mutilante, como já foi mencionado. Então, geralmente esse, que é o carcinoma espinocelular, ele vem acompanhado de uma história de trauma, ou às vezes de uma espinha também, que foi mexer, e de uma ferida que não cicatriza. Então, se você estiver se enquadrando ou pensando em alguma lesão que você possa ter, correndo para o dermatologista, tá? Quais são os principais fatores de risco para ter câncer de pele? O número 1, radiação solar. É do sol que vai vir aqueles raios que eu já mencionei anteriormente. O VA, o VB, radiação ultravioleta, e que vai entrar na pele e que vai causar um dano direto ao DNA, ao núcleo da célula. Esse dano, quando a gente é mais novo, as nossas células de Langerhans, que já foram mencionadas, conseguem abocanhar e jogar fora. Porém, com o processo de envelhecimento, o nosso organismo vai perdendo essas células de Langerhans, e o próprio processo da radiação ultravioleta constante acaba diminuindo essa população de células que englobam o câncer e jogam fora. Então, principal fator de risco para câncer de pele é o sol, é a radiação solar. E lembrando, ela é cumulativa, ela é de um dia após o outro. Então, imagine 20 anos tomando sol, tomando essa radiação constantemente todos os dias. Tem um dano cumulativo, não tem como a gente jogar fora tudo que passou. Então, por isso que eu falo, não estamos conversando ainda sobre proteção, porém, vou pincelar aqui, por isso que o uso diário de protetor solar é necessário, tá?
Outro fator de risco é pele clara, histórico familiar. Pele clara, geralmente o fototipo 1, 2 e 3, que a gente mencionou anteriormente, lá do Fitzpatrick, são os fototipos que mais precisam cuidar com o protetor solar e com a reaplicação, né? Passar o filtro solar e reaplicar. Além disso, existem outras formas de se proteger. Uma delas é escolhendo não estar no sol. Se tiver uma marquise, ficar embaixo da marquise, uso do chapéu, protetor solar, mas isso a gente vai falar mais para frente. Uma coisa que foi proibida há alguns anos e retornou ao uso é cama de bronzeamento. A cama de bronzeamento a gente já sabe que pode aumentar em até 8 vezes a chance de ter câncer de pele. Por quê? Por mais que não tenha sol, tem muita radiação ultravioleta emitida nas camas de bronzeamento. Então, aumenta de forma considerável o risco de câncer de pele. É um assassinato com a pele. Outro fator de risco é a idade. Quanto mais, a gente pressupõe que quanto mais idoso o paciente tenha tomado mais radiação ultravioleta. Existe um estudo bem legal irlandês que mostra que geralmente até os 18 anos a gente já tomou 80% da radiação que a gente vai tomar até o final da nossa vida. Então, por isso, eu deixo aqui cuidar muito das nossas crianças. A gente já sabe o risco de melanoma até os 8 anos, aqueles torrões tomados até os 8 anos. A gente indica até os 6 meses de idade não usar protetor solar, mas usar proteção barreira física, né? O que é barreira física? Camiseta, guarda-sol, barraca, né? Sol, barreira física mesmo. Existem hoje roupas que têm proteção UVA e UVB, então quanto mais protegido esse bebê até 6 meses, melhor é. Evitar também o ganho indireto solar, né? Não deixa no sol, mas deixa num lugar que está super perto, assim, da claridade, também pode ter esse ganho de radiação ultravioleta. A gente pensa ainda que criança vai ter a vida inteira ainda para consumir essa radiação, né? Pessoas que tenham... Outro fator de risco são pessoas que têm o sistema imunológico comprometido. Por exemplo, pacientes com HIV. O que acontece? Aquela célula que a gente já mencionou de Langerhans é diminuída nesse grupo de pacientes que têm o sistema imune mais comprometido. Então, quando surge a célula, a gente produz células de câncer o dia inteiro, de vários órgãos. Mas o nosso sistema imune é capaz de reconhecer aquela célula, englobar e mandar fora. Então, quando a gente tem um comprometimento nesse sistema imune, a chance de ter câncer aumenta de forma expressiva. Já falamos dos fatores de risco, agora a gente vai falar um pouquinho sobre como prevenir, como cuidar da nossa pele. Importante sempre é manter uma pele limpa, higiênica, porque a nossa pele, ela coexiste com diversas bactérias, com diversos fungos. Porém, quando a pele está saudável, eles coexistem em simbiose, coexistem todos juntos de uma maneira boa. Porém, quando a gente tem um desbalanço da pele, um desequilíbrio ali da flora da pele, podem surgir algumas lesões. Então, limpeza é muito importante. Usar produtos adequados para cada tipo de pele, pode ser gel de limpeza ou sabonete neutro. Sempre manter a pele muito bem hidratada. Quando a gente fala de hidratação, novamente falando, via oral e tópica também, passar cremes hidratantes. Sempre lembrar, o hidratante é o primeiro. O filtro solar sempre a gente vai passar por último, tá? Numa sequência de tratamento da pele, a gente sempre pensa o filtro solar como um escudo. Então, ele sempre, basicamente, vai ser o último. Só para as mulheres que têm um adendo que, às vezes, pode usar maquiagem por cima do filtro solar, tá bom? Outra coisa é o uso da proteção solar. A Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda uma FPS 30 ou mais. Eu já recomendo para os meus pacientes um filtro solar 50 ou mais, uso diário, tá? Tem muito paciente em consultório que fala, eu comprei um protetor super bom, 99, e eu já tô com ele há 6 meses. Eu fico nervosa quando eu vejo esse tipo de comentário, vocês vão ver por que mais para frente. Além desses cuidados com o protetor solar, que eu vou explicar um pouquinho melhor mais para frente, a alimentação também influencia muito na pele. Uma dieta rica em antioxidante vai combater os radicais livres. Uma dieta rica também em vitamina A, em vitamina C e vitamina E. A vitamina A é uma vitamina muito querida da pele, ela ajuda muito na renovação celular. Um dos fatores que eu sempre peço para o paciente cessar, porque aumenta muito o câncer de pele, e o próprio calor ali e
as substâncias nocivas é o cigarro. Cessar, evitar ao máximo o tabagismo, porque o cigarro vai prejudicar a circulação sanguínea, a circulação dos capilares, vai diminuir a célula de Langerhans, vai lesar queratinócito, melanócito, vai lesar todas essas células. E além de dar mais câncer de pele, envelhece de forma absurda. Quando mencionam para mim que eu comprei um filtro 99 e eu já estou usando ele há muito tempo, já estou com ele há 6 meses, não adianta para nada. O fator FPS, ele é calculado pela indústria com base em uma quantidade do produto. O que significa isso? Se eu usar pouco produto, eu não vou estar atingindo um FPS 50. Eu vou estar atingindo um FPS muito mais baixo, um FPS 15, 30. Então, o que eu recomendo? Usar numa quantidade boa. Antigamente, a gente falava sobre colher. A gente dosava, falava uma colher de chá média. Mas o paciente às vezes se perdia. Uma regra básica e clara, mais rápida também, é usar os 3 dedos da mão e preencher eles de uma forma, com uma quantidade boa de protetor solar. Essa quantidade é para o rosto e para a orelha. Quando a gente fala em pescoço, colo, daí são 4 dedos. Para cada braço são 4 dedos de protetor. Uma pergunta muito frequente é: qual é o melhor protetor para mim? Mas o protetor melhor é o que é compatível com a sua situação financeira, que você possa comprar. E de preferência para protetor acima de 50. Pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, acima de 30. Eu geralmente recomendo acima de 50. E sendo melhor, e encaixando no bolso, né? O cálculo que é feito da quantidade de protetor suficiente é de 2 miligramas por centímetro cúbico, tá? Então, cuidem, se atentem com o protetor. Não adianta comprar um protetor 99, economizar e durar 6 meses. O protetor, em média, um protetor pequeno, dura 2 semanas. Quando bem utilizado na quantidade exata, necessária e suficiente, ele dura, em média, 2 semanas. Então, o gasto com protetor solar é um gasto expressivo. Por isso, sempre invista e nunca economize na quantidade. É o que eu vejo muito. É creme à noite, e creme às vezes ácido, o pessoal passa sem dó, e protetor solar passa com dó, porque é caro e passa 3 pinguinhos. Não adianta. O protetor solar é o principal aliado da pele. Não adianta, ele se sobrepõe a todos os outros, tá? Então, se for para investir em alguma coisa, eu sempre falo, vamos começar pelo essencial. O que é o essencial? Um bom sabonete, um sabonete razoável e um protetor solar com qualidade. Além disso, essa regra dos 3 dedos é: acordei, higienizei meu rosto, passo os 3 dedos. É sempre bom a gente tentar grudar um hábito em algum que a gente já tenha. Então, eu sempre gosto de colocar no hábito de escovar os dentes. Então, acordou, lavou o rosto, escovou os dentes, passou o protetor solar. Depois do almoço, escovou os dentes, passa protetor solar. Sempre passar os três dedos, tá? É uma quantidade grande. No começo não é fácil lembrar, mas eu posso prometer para vocês que o uso contínuo vai melhorar tanto na prevenção do câncer de pele, quanto na hidratação da pele e quanto no anti-envelhecimento. É incrível. Para a gente prevenir, então, o câncer de pele, evitar a exposição solar excessiva, além dos cuidados do filtro solar que eu já mencionei, o uso de chapéu e uso de roupa com proteção UV é excelente. O uso de barraca solar ou um guarda-sol sempre dá preferência por tecidos como algodão e lona. O nylon ele deixa passar até 95% da radiação, o algodão e a lona já bem menos, cerca de 5% só que entra. Então, o cuidado em excesso é melhor. Eu falo, o protetor solar não deve ser o único, porque existem protetores solares físicos e químicos, mas com ambos os dois, a gente sua, a gente vai perdendo ao longo do dia, a gente vai encostando no rosto e vai perdendo. Então, além do protetor solar, sempre ter mais um escudo. E quais escudos? Chapéu, boné, roupa com proteção UV. Não tenho com roupa com proteção UV. Usar uma roupa com algodão, que também ajuda bastante na dificuldade do raio penetrar dentro da pele, tá?
Sempre recomendo fazer o autoexame da pele, realizar sempre essa inspeção, olhar, ver se tem aquelas lesões características, se tem essas lesões, aquelas lesões translúcidas, ou lesões crostosas, ou aquela espinha que você espremeu e não está cicatrizando, tem ali mais de 4 semanas. Se tiver também alguma mancha, você usando aquele ABCD, você notar que está diferenciado, então acende o sinal de alerta para procurar o dermatologista. A gente sempre recomenda que pelo menos uma vez ao ano um paciente saudável vá até o dermatologista e seja examinado as principais pintinhas e lesões da pele. Claro, paciente que teve câncer de pele ou paciente que tem câncer de pele na família, esse intervalo de 1 ano se reduz. Daí vai variar com cada médico, tá? A conclusão que eu vou deixar aqui e a retomada dos conteúdos é: cuide da sua pele. Lembrando, é o maior órgão do corpo humano, é a nossa muralha, é a nossa defesa. Quanto mais defendido você for de forma externa, menos chance de você ter doenças de pele, que geralmente acontecem muito em quem não defendeu a pele durante a vida, né? Uma erisipela ou uma doença com fungo. Então, cuidem da pele, se hidratem bastante, usem o protetor solar e, além disso, cuidem muito com exposição solar, de preferência para tomar sol ou ir para a praia antes das 9 horas ou depois das 15, que a radiação de ultravioleta diminui bastante. Cuidado na praia. A gente sempre fala também, agora aproveitando que está em dezembro laranja, praia, viagem, cuidar com manchas também, com fotodermatose, que a gente diz, com manipulação de limão, de laranja, até mesmo de salsinha, quiabo, se você manipular e for direto ao sol, tem risco de manchar. Então, o meu salve é para isso também. E lembrar de uma coisa: o câncer de pele é prevenível. Novamente, é o câncer maligno que mais existe no Brasil e no mundo, disparado, de forma disparada. Porém, é um câncer prevenível, é um câncer que, se a gente cuidar com a radiação, a gente diminui muito a taxa dele. Além disso, um cuidado adequado com a pele é essencial. Um diagnóstico precoce é essencial também. Então, cuide da sua pele para você ter uma vida mais saudável, para você não ficar mutilado, né? De certa forma, eu falo cuidado com áreas fotoexpostas, né? Principalmente o cuidado redobrado, usar chapéu, usar boné, não esquecer das orelhas, de passar protetor solar nas orelhas, que a incidência é muito grande. Às vezes a pessoa lembra de passar no rosto, não lembra das orelhas e não lembra do colo. Então, cuidado, passe nessas regiões, passe na mão. E uma ressalva: se você está exposto, se a tua função de trabalho é exposto ao sol, o ideal é que pelo menos de 2 a 4 horas reaplique o protetor solar. Uma dúvida que sempre surge é: eu preciso lavar o meu rosto para aplicar novamente o protetor solar? Não precisa. Se você quiser passar uma toalha de forma não friccional, né? Se quiser encostar uma toalha, estou suado, quiser encostar uma toalha e reaplicar o protetor por cima, é o que eu mais recomendo. Por quê? Pode ficar ainda um resquício do protetor antigo, né? Então, a gente sempre quer somar. Nunca a gente quer diminuir, sempre quer somar. Então, esse é meu alerta para vocês. Espero que vocês tenham se apaixonado um pouquinho da pele. Eu possa ter passado um pouquinho da minha paixão da pele para vocês. E se cuidem, se hidratem, filtro solar, evitar a exposição solar. Fico muito agradecida por essa oportunidade de palestrar para vocês e até uma próxima.